O, como fala, tem pessoas que têm a alma jovem, né? São pessoas que estão sempre exercitando a sua mente, né? Eu estou assistindo aqui o canal aqui, né? Eu volto e meio assisto o canal sobre o conflito da Ucrânia, até eu uso ele como base da Ucrânia. Não, eu estava vendo sobre Israel, eu vou ver agora da Ucrânia. Eu estou usando ele como base para construir as minhas argumentações, minhas filosofias, porque é, eu sou um pouco despersonalizado e eu tenho muito conhecimento, muito estudo, né? Então, eu não sinto muita vontade de exercer as coisas, e as coisas que eu quero exercer são coisas assim, às vezes muito particulares, que eu falo com meus amigos no privado, as minhas preocupações, né? E, porém, voltando à questão aqui, que agora tô me lembrando aqui do cara. Ai, mano. A gente se diverte tanto com a loucura da DevTube. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Um, né? Mas DevTube é uma loucura interminável. A gente precisa de mais personagens que sejam menos agressivos, que sejam mais doidos, né? Para nós ficar na loucura aqui na DevTube. Mas vamos voltar aqui. Um, é, Até essa pessoa que eu assisto, ela é formada em direito. O direito que você é formado, né, existe toda uma concepção, né, assim, intelectual sobre direito, os ingleses, os princípios cavaleirescos, a guerra da Terra Santa, Roma, a lei judaica, né? Então, porém, a lei judaica, ela, como fala, a Bíblia em si, ela não é um livro de adoração cega, é um livro, né, onde que o homem ele tenta parar de ser instintivo e agir pelos próprios instintos, agir pela razão e sempre buscar as três colunas mais importantes é, da cultura israelense, né? Da cultura das 13 tribos, né? Que é a sabedoria, o discernimento e a perspicácia, né? Que é vamos dizer assim, que é a árvore da vida, né? São os ramos, como fala, é o tronco principal da sabedoria, né? E a Bíblia é uma discussão constante sobre toda a verdade da humanidade, né? E a verdade do pai da humanidade, né? Do primeiro, o primeiro que se causou a causar aquilo que há de acontecer, e nunca houve ninguém antes dele, e por isso que ele se autoproclamou Yahweh, né? O martelo, o prego, esqueci como que é, né? Os estatutos estabelecidos de tempo definido a tempo indefinido. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma discussão. Esse moço até falou que a lei antiga, olho por olho, dente por dente, pancada por pancada, alma por alma, é uma lei errada, né? Mas a Bíblia, em primeiro lugar, ela não é algo literal, é algo como fala, vamos dizer, me desculpa a expressão aqui, você fumou muita maconha, teve esquizofrenia, perdeu totalmente a realidade, foi para outra realidade, aí falou assim, nossa, como a realidade era boa, tenho que me reconstruir e parar de fumar maconha para conseguir ser uma pessoa melhor, né? Como fala, infelizmente a Bíblia não é levada a sério porque existe as profecias, existe os milagres que não são importantes. Os milagres representam como que a humanidade seria se nós não escolhêssemos o sexto dia, o caminho largo, o caminho da religião, da política e do comércio, né? E como fala, a gente seguisse assim uma vida assim meia socialista, Irahuana, Nyohushua no Macia. Me desculpem. E, né, eu tô falando uma coisa séria e tô brincando, meu Deus do céu. É, e aí, voltando à questão aqui, né, é, a, a Bíblia não é levada a sério porque ela é muita interpretação, muita parábola, e ela é numerologia o tempo inteiro, né? E o princípio olho por olho, dente por dente, pancada por pancada, alma por alma, foi explicada pelo rei Davi, né? E o rei Davi, ele era considerado o próprio anjo do verdadeiro Deus, né? E ele lia a lei dia e noite, e além de ele ler a lei dia e noite, ele tinha um dito,
que ele pagava segundo a justiça do iníquo, a sua justiça, e segundo a justiça do justo, a sua justiça, né? E toda a sua ação na sua vida era essa, né? E a partir do momento que você paga segundo a justiça da pessoa, dependendo da ação dela, né? Ela, como fala, ou ela tinha que ser morta, né? Ou ela, como fala, tinha que aprender, ou ela tinha que ser morta porque era uma coisa que era inevitável, ou ela iria receber o pagamento dos seus erros para, como fala, para aprender nunca mais errar. Em um dos versículos, né? Existia, eu acho que era uma pessoa importante, e o rei Davi ele foi atrás dessa pessoa. Não, ele pediu um prato de comida para essa pessoa negou, humilhou ele, e parece que a história dessa pessoa era iníqua. Aí ele foi matar o cara. A esposa do cara, sabendo quem era ele, deu um banquete pro rei Davi e foi super humilde com ele. Então ele perdoou esse moço, e também ele pecou e ele reconheceu o pecado dele, então ele recebeu perdão, mas ele não recebeu perdão quando ele disse que ele era maior do que o verdadeiro Deus, e ele foi castigado na Bíblia, né? Mas só isso daqui não tem como explicar todo o conceito abraâmico, né? A lei olho por olho, ou seja dado segundo a sua justiça, que você precisa ter a capacidade, né, de interpretar o porquê que a pessoa errou, a causa, todo o entrelado dessa causa, interpretar, como fala, o que a pessoa está fazendo, a consequência disso e o que isso irá fazer na vida de todos, né, é a forma mais santa de justiça, que é a justiça de alto, é a justiça de Yahweh, né? Então, a nossa lei ela se baseia em que se você precisa ser santo e ser perfeito em tudo que você faz, senão, porque se você cometer um erro, você é merecedor do seu erro, então você nunca pode errar. Tanto que na lei é escrito que se o rei ele fizesse uma lei e essa lei ela tivesse um erro, e esse erro levasse à morte de uma pessoa, esse rei ele tinha que ser imediatamente, né? Então a lei olho por olho, dente por dente, não sei o que, é uma lei baseada na tentativa de ser igual a Yahweh, causar aquilo que há de acontecer, levando em consideração todas as possibilidades e probabilidades de acontecimentos presentes, passados e futuros, para você ser perfeito. E se você é perfeito, você é merecedor da perfeição. Então a lei ela se baseia nessa reflexão e outras reflexões, né? Porém, eu disse que a lei ela vem de Abraão, né? E Abraão falou com Melquisedeque. Melquisedeque é filho de Noé, né? Noé é descendente de Matusalém. Aí toda aquela esquizofrenia de Assassino Creed tá escrito na Bíblia. Ai, meu Deus, eu tenho que parar de brincar, mano. Me desculpem, me desculpem. Aí voltando à questão aqui, a lei abraâmica, seja dado segundo a sua justiça, olho por olho, dente por dente, né? E ainda existe um princípio que é a razão de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, a motivação de todas as coisas, a razão de todos os seres humanos, a razão de toda a existência, né? Que é a vida, né? Abraão, né? Ele mostrou o que é a lei. Veio os anjos do verdadeiro Deus, né? E Abraão estava passando, e os anjos do verdadeiro Deus perguntou assim para Abraão: Abraão, podemos matar, eu acho que era Sodoma e Gomorra, né? Acho que Ló estava lá, eu não lembro qual que era. Aí Abraão falou assim: olha, não foi dessa forma, me desculpa, eu vou ser extremamente grosseiro que eu não lembro. Olha, vocês estão me perguntando sobre Sodoma e Gomorra, se eles são imorais, se eles são isso, se eles são aquilo, e não sei o que tal. Eu não posso julgar tais pessoas, né? Porque a partir do momento que eu julgo, eu também tenho que ser julgado, e se eu julgar de forma injusta, eu também mereço um julgamento de forma injusta, né? Então, eu não posso dizer nada sobre aquela cidade lá, que eu acho que ele fugiu com medo e tal, e estava tentando fazer maldade com ele. E aí ele, como fala, aí os anjos falam assim para ele assim, né? Eu acho que é Jesus Cristo. Então eu irei averiguar a cidade e ver se eles são realmente injustos ou não injustos. E além disso,
a Bíblia ela tem toda uma complexidade para explicar, né, sobre o que é a verdade, o que é certo e errado, né, e o que deve ser feito. E a lei olho por olho, ela vai muito mais profunda isso. Infelizmente, ela foi escrita de forma literal, mas você precisa ver todo o contexto. E a Bíblia e Yahweh, né, às vezes que ele falava, que eu acho super interessante, né? As pessoas acham que a paz, né, é a verdade, que você encontrou Deus e a paz. E na Bíblia você via Deus só sofrer, basicamente chorar. Ele sempre estava amargurado, ele sempre estava feliz, ele estava sempre tomado de ódio e ele estava sempre se vingando das pessoas, né? Porém, existe uma explicação sobre isso, né? Se ele é o dador da vida e ele criou uma espécie perfeita, ele selecionou uma espécie perfeita e essa espécie escolheu o seu próprio caminho e ela erra, e ele sabe tudo que vai acontecer e as pessoas inevitavelmente não mudam o seu destino, positivamente esse ser ou essa criatura vai ficar babando, né? Porém, voltando à questão aqui sobre a lei bíblica, ela é muito complexa, né? E ela é a mesma coisa do que a lei dos homens, mas a lei dos homens é uma cópia da nossa lei, né? E a nossa lei, né, ela tenta fazer com que nós sejamos pessoas justas e que levamos em consideração a consequência de todos os nossos atos para nós não cometermos erros. E aí vem Jesus Cristo em Provérbios 8 explicar qual que é o segredo sagrado, qual que é o caminho da imortalidade, quem é Yahweh, né? E o que ele é e como nós podemos andar pelo caminho dele, né? Então a Bíblia vamos dizer, é um conceito que prega a abnegação acima de todas as coisas, né, ou amor acima de todas as coisas. E a Bíblia ela tenta buscar com que a pessoa seja correta no coração e não caia em nenhuma má possibilidade, ou o termo judaico sorte, né? Sorte e possibilidade é a mesma coisa. Sorte representa as possibilidades das probabilidades, por isso que o meu canal se chamava Profeta da Probabilidade, por quê, né? Porém, o profeta Cherokee é uma homenagem ao Cherokee e o povo Cherokee também é meu irmão, eles surgiram de Israel, né? E a lei é uma coisa extremamente bonita, a lei é uma poesia complexa e profunda dentro da alma do ser, né? E ela é uma reflexão extremamente profunda sobre a humanidade, tanto que eu falo merda assim, então eu tenho a tese revolucionária, né, que poderia trazer a paz mundial, que eu poderia merecer até o prêmio Nobel. Porém, eu aprendi o conceito do meu povo e eu desenvolvi uma tese, sim, né, que mapeou a mente da espécie humana, mas infelizmente alguma coisa escreveu a mesma tese que eu escrevi na Torá, né? Eu fico muito triste, eu pensei que eu era o primeiro, né? Mas isso pode ser da minha cultura, né? Então eu falei para vocês, pessoal, um abração, e eu vim tentar explicar o que é a lei, né?